Olá pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e nesta videoaula vamos começar a estudar os comandos de consulta no SQL, notadamente o comando select, que é um dos principais comandos e um dos que você mais vai utilizar quando estiver trabalhando com SQL. E nós vamos começar com uma consulta simples. Então o comando select é um dos mais utilizados em SQL porque ele permite fazer uma consulta a uma tabela ou mais de uma tabela. Assim você consegue obter as informações, extrair as informações que estão dentro do banco de dados para poder utilizá-las. Tá? O uso básico do comando select é assim. A palavra select especifica o nome de uma coluna, from, palavra reservada from, e especifica de qual tabela você quer ler a informação. Tá? Então, select, nome da coluna from tabela, vai trazer para você todos os registros, todas as informações daquela coluna, daquela tabela especificada. Tá? Vamos ver alguns exemplos. Por exemplo, vamos selecionar o nome do autor da tabela autores. Vou colocar os 3 exemplos lá no SQL e a gente vai trabalhar um por um. Então eu vou comentar esses exemplos de baixo para eles não serem executados. Só vai ser executado esse aqui que não está comentado. Então, select, nome da coluna, nome autor, from, TBL autores, nome da tabela. Então eu vou selecionar todos os dados da coluna nome autor que estão na tabela autores. Executo o comando e ele traz todos os nomes de todos os autores. Olha que interessante. Então o comando select funciona assim, ele traz toda a informação que ele encontra na tabela de acordo com o que você especifica, o nome da tabela, a coluna, etc. Legal? Vamos ver um outro exemplo agora. Vamos supor que eu quisesse não só a coluna nome do autor, mas todas as colunas da tabela, todas as informações da tabela de autores. Então nesse caso, eu utilizo no nome, no lugar do nome da coluna, o caractere coringa asterisco. Então, select asterisco significa selecione ou traga as informações de todas as colunas from, da tabela autores, ou da tabela que você quer especificar. Então, executando esse comando, ele traz toda a informação da tabela. A coluna ID autor, nome autor e o sobrenome do autor. Então, ele traz todas as colunas da tabela. Vamos supor que fosse a tabela livro. Só mudar aqui para livro. Então, selecione e traga todas as colunas da tabela livro. Executo, ele mostra todas as informações que estão lá dentro na tabela livro. Legal? Bem simples. Vamos supor agora que eu quisesse apenas um campo específico da tabela livro. E nesse caso é só dar um select, nome do campo, from, tabela. No caso, tabela livro. Eu quero só os nomes dos livros aparecerem. Então, executar, está aí, apenas os nomes dos livros. Bastante simples utilizar o comando select para extrair esse tipo de informação. Tá? Mas o comando select ele é bastante poderoso, ele pode ser utilizado em uma série de cenários. Um outro exemplo de uso seria isso aqui. Especificar mais de uma coluna para obter os resultados. Tá? Então agora eu quero especificar, em vez de uma, 2 ou mais colunas. Por exemplo, eu quero saber o nome do livro e a identificação do autor de cada um desses livros que estão na tabela livro. Como é que eu procedo? Simples, é select, nome da coluna, vírgula, nome da outra coluna, vírgula, nome da próxima coluna e assim por diante. Você vai especificando os nomes das colunas que você quer consultar, separando com vírgulas. E aí especifica de qual tabela é. Se eu quiser saber o nome do livro e o ISBN associado, select nome do livro, vírgula, ISBN, from, tabela livro. Tá? Esse order by que aparece aqui embaixo no exemplo é para colocar os nomes dos livros em ordem alfabética. Não se preocupe com ele porque ele é assunto da nossa próxima videoaula, inclusive. Tá? Então vamos lá para o SQL para fazer alguns testes. Vamos supor que em vez de apenas o nome do livro, eu quisesse o nome do livro e o ID do autor. Então, só colocar vírgula, ID do autor. Agora ele vai trazer 2 colunas da minha tabelinha livro. Tá? Executando, está lá, o nome do livro e o ID do autor cadastrado para cada um deles. Bem simplesinho. Vamos supor que eu quisesse o nome e o sobrenome dos autores, mas sem o código do autor, lá da tabela autores. Então você faria assim. Nome autor, select nome autor,
vírgula, sobrenome do autor, from, e aí você especifica tabela autores. Posso até colocar o from embaixo. Nome autor e o sobrenome autor, duas informações da tabela autores. Executo e ele traz o nome do autor e aqui o sobrenome do autor, tá? Sem trazer o ID do autor. Tranquilo, né? Então, especificar colunas para você consultar as informações é muito simples, é só utilizar o comando select e colocar os nomes das colunas separados por vírgulas. Palavra from e o nome da tabela de onde você quer extrair os dados. Por enquanto, trabalharemos com tabelas únicas. Mais para frente, vocês vão aprender os joins, que vão permitir você extrair dados de várias tabelas simultaneamente, tabelas relacionadas. Então, é isso aí, pessoal. Na próxima videoaula falaremos sobre a cláusula order by, para colocar essas informações em ordem ascendente ou descendente. Aproveite então para se inscrever aqui no nosso canal do YouTube, clique em inscrever-se aqui embaixo e até a próxima.